Na aula passada eu falei para você da resistência equivalente em série e em paralelo, que são formas de você obter resistência equivalente, né? E aí a gente já apresentou exemplos para você, a partir desses dois métodos, né, observando os resistores nessas configurações, eles estando em paralelo, eles estando em série, que você poderia obter a resistência equivalente total do circuito, mesmo que fosse aos poucos, aos passos, né, organizando ali os componentes. Porém, só esse conhecimento não basta para a gente ter uma certeza que a gente pode obter resistência equivalente para um número maior de circuitos. A gente precisa de outros métodos, porque nem sempre a gente vai ter resistores em paralelo ou em série, mesmo que estejam ali, por exemplo, a gente tem 10 resistores no circuito. 2 estão em paralelo com outros 2 e assim por diante. Não vai ter mesmo assim a gente não vai conseguir resolver a maioria dos circuitos porque eles vão estar em uma configuração que a gente não vai conseguir ver ali o que se estão em paralelo ou estão em série. Aí nessa aula e na próxima eu vou apresentar outras configurações de circuitos e também fórmulas, né, métodos para a gente abordar esses circuitos e obter um circuito equivalente que a gente possa de fato aplicar agora resistência em paralelo e resistência em série. E aí, para não ficar muito extenso, nessa aula nós vamos falar da conversão Y-delta e na próxima aula nós vamos falar da conversão delta-Y. Eu separei aqui duas configurações de circuitos que são comuns, né, e que a gente não vai conseguir, mesmo assim a gente não vai conseguir aplicar série e paralelo, resistores. E aí a gente tem duas configurações. A primeira vai ser chamada de configuração Y ou T, porque a gente pode ter os resistores nessa configuração também. Aqui eles estão, vamos dizer, inclinados, né? Como se fosse um Y mesmo, uma bifurcação, mas a gente pode ter resistores que eles vão estar assim, ó. Que aí também vai representar a configuração Y, né? Ou estrela. E aí vai ser nessa configuração mais... um vai estar perpendicular ao outro, né? Ortogonal. E aí nós vamos ter também essa mesma configuração, apesar de não ter inclinação aqui. Aí a gente chama essa topologia de Y ou T. É comum a gente chamar de Y, né, de delta Y. A segunda configuração é a delta, que aí nós temos como se fosse um símbolo aqui, delta, de cabeça para baixo. Ou também ela pode ser chamada como uma π. Que aí tem um ramo aqui, outro e outro aqui. Ou também, em circuitos elétricos trifásicos, a gente chama de conversão estrela-triângulo ou triângulo-estrela. Independente de qual seja a configuração, nesse caso das duas aqui, a gente não vai conseguir aplicar a resistência em série nem em paralelo, porque, por exemplo, esse resistor, ele nem está em paralelo com esse e nem está em série com esse. Então a gente não vai conseguir aplicar, obter resistência equivalente a partir desse ponto. Principalmente que nos outros terminais aqui a gente não sabe o que tem. Não sabe como estão conectados. A gente selecionou esse trecho aqui para obter a resistência equivalente, e aí a gente meio que desconsidera, por assim dizer, né? A gente considera que aqui vai ter mais componentes e aqui também. E aí a gente precisa de outro jeito, né, de obter a resistência equivalente. E aí nós vamos ter a opção de fazer a conversão de Y para delta e de delta para Y. Se as duas configurações são complicadas, por que a gente ainda pode fazer por que é necessário ainda fazer essa conversão, né, de uma para a outra? Porque é o seguinte, nós vamos ter o circuito, considerando mais componentes aqui, né, a gente não trouxe todo o componente aqui, porque é uma configuração variada, né? Mas dependendo do restante do circuito, a gente vai ver que se essa malha aqui estiver na configuração Y, ela vai ser muito mais viável da gente obter a resistência equivalente. Enquanto que, por exemplo, nessa aqui, a gente pode ter o circuito, os três resistores nessa configuração aqui, a Y, mas de acordo com o restante do circuito, com o que está do lado, a gente observa que se a gente passar para a conversão delta, a gente vai conseguir simplificar ainda mais o circuito. Lembrando que essas conversões, elas visam tornar viável a obtenção da resistência equivalente total do circuito. Porque se a gente não aplicar essa conversão, a gente não vai conseguir obter a resistência equivalente do circuito. Porque a configuração série e delta, né, os cálculos que a gente utiliza lá nessas configurações vão ser limitadas nesse caso aqui. E aí a gente precisa trazer mais recursos. E é o caso de fazer a conversão de delta para Y ou Y delta. E aí, para deixar mais organizado quem é quem, na cor preta nós temos a configuração delta
enquanto que na cor azul nós temos a configuração Y. E aí nós vamos fazer a conversão Y para delta. Como recurso, né, para te ajudar na hora de selecionar, de observar a configuração, visualizar os resistores que pertencem a, por exemplo, a malha Y, no caso, você pode fazer essa organização aqui, ó. Identificar os resistores como R1, R2 e R3, né, números, para, por exemplo, a configuração Y, e identificar os resistores da configuração delta como letras, né, RA, RB e RC. Você pode desenhar dessa configuração aqui, que aí você vai ficar muito mais fácil de você aplicar a fórmula. Então, eu tenho conversão Y delta. Então, eu tenho a configuração Y e eu quero obter a configuração delta, os resistores que pertencem à configuração delta. Como eu vou fazer isso? Tenho os resistores da configuração Y e a partir de seus valores eu vou determinar os valores dos resistores RA, RB e RC. Então, começando pelo resistor RA. A fórmula vai ser o seguinte. A configuração Y, eu vou fazer a multiplicação de 2 a 2, ou seja, eu vou pegar aqui o resistor R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, mais R3 vezes R1, dividido pelo resistor oposto. Então, se eu tenho aqui o resistor RA, qual seria o meu resistor oposto? Eu vou fazer essa observação aqui e vou ver que o resistor oposto é o R1. Então, no numerador, eu vou ter a soma dos produtos possíveis da configuração Y, tomados resistores 2 a 2, de forma bem simples. Eu vou pegar R1 vezes R2, depois R2 vezes R3, né, somar esse primeiro produto com o segundo e depois mais R3 vezes R1. E dividir, ou seja, no denominador, pelo resistor oposto. Se o meu objetivo é obter o resistor RA, o meu resistor oposto, no caso aqui da configuração Y, é o resistor R1. Então vamos lá, R1 vezes R2 mais R2 vezes R3 mais R3 vezes R1, dividido por R1. No caso da configuração dessa conversão de Y para delta, o numerador não vai mudar. O que vai mudar vai ser o denominador dos cálculos. Então, eu quero obter o resistor RB. O numerador não vai mudar, vai ser esse aqui mesmo, não vou repetir. E o resistor oposto, no caso aqui, eu estou com o resistor RB aqui, meu resistor oposto vai ser o resistor R2. E no caso do resistor RC, o numerador não muda, e aí meu resistor oposto, tem o RC aqui, meu resistor oposto vai ser o R3. A partir dos resultados, eu vou ter a nova configuração, agora a configuração em delta. Lembrando que esse processo aqui é obter uma equivalência entre configurações. Eu tenho a configuração Y, eu quero mudar ela para a configuração delta, mas sem necessariamente alterar suas características. Alterar seu valor final, o valor total do circuito. Corrente total, por exemplo, ou a resistência total. Eu só quero obter a resistência de uma forma mais fácil, o meu objetivo é esse. É que nem o teorema de Thevenin, eu tenho uma aula falando sobre ele aí. Que é o seguinte, eu tenho um circuito e eu quero obter um circuito equivalente menor que, composto por uma fonte de tensão em série com resistor, represente o circuito original, que ele é composto por várias fontes, vários resistores, e eu quero manter o valor final do circuito. Eu quero um circuito menor, mas que represente um maior. E aí você desenha o circuito dessa forma aqui, para te ajudar na hora de fazer a conversão. Você anota aqui as fórmulas, aqui no caso é o processo Y-delta. Você desenha o circuito dessa forma aqui, a configuração Y em uma cor, a configuração delta em outra, para te ajudar na hora de converter. Você anota que na próxima aula nós vamos falar da conversão delta-Y. Mas antes, vamos para um exemplo. Nosso objetivo aqui nesse exemplo é obter resistência equivalente, como a gente já vem trabalhando. Porém, dessa forma aqui a gente não consegue obter. Do jeito que ele está aqui, a gente não consegue aplicar diretamente nem resistência em série, nem resistência em paralelo. Por quê? Por exemplo, esse resistor de 600 ohms aqui, ele não está em paralelo nem com o resistor de 100, nem com o de 50, nem está em série com, por exemplo, o resistor de 320. O resistor de 240, ele está em série com todos esses aqui, mas para chegar nesse resistor final aqui, por assim dizer, né, e
fazer a última operação com esse aqui, eu tenho que passar e obter resistência equivalente aqui aos poucos. Mas da forma que eu conheço resistores em série e em paralelo, não vou conseguir. E aí eu vou ter que identificar a configuração delta ou a configuração Y, né, dentro do circuito para poder aplicar a conversão. No caso, eu poderia, por exemplo, aplicar aqui a conversão delta para Y, aqui nesse ramo. Mas nesse ramo central aqui, nesse nó central, melhor dizendo, eu consigo aplicar a resistência, a conversão Y para delta. Esse resistor de 20 ohms aqui, eu vou identificar ele como resistor R1, e esse de 50, resistor R2, e esse de 100 eu vou identificar ele como resistor R3. Eu tenho um resistor aqui, eu tenho um resistor aqui e outro aqui. Configuração delta não, configuração T, que é a mesma coisa, né, da configuração Y. Na Y eu só vou ter os componentes aqui inclinados, formando ali uma bifurcação, né, mas é a mesma coisa. Então eu consigo aplicar a configuração Y delta aqui, a conversão. E aí vamos visualizar o circuito já pronto, né, após essa conversão aqui. Eu vou ter ali o resistor de 300, eu não vou desenhar necessariamente aqui o circuito, novamente, né? Configuração delta aqui. Configuração delta resultante vai ser o resistor RC aqui, o resistor RA aqui e o B aqui. Aqui nós vamos ter o resistor de 600. E aqui esse último resistor aqui, o de 240. Pronto. Nós mudamos essa malha central aqui. Agora a gente tem essa malha central aqui. Agora, perceba que é o seguinte, eu tenho resistores em paralelo. Eu tenho esse resistor em paralelo com esse aqui, que aí no caso seria o resistor RA, né, em paralelo com o 600. Depois o RC em paralelo com esse de 320. E esse aqui em paralelo, o RB, com um resistor de 240. Aí eu posso aplicar já o que eu sei, que eu aprendi na outra aula, de resistores em série e em paralelo. Então aqui eu tenho os resistores em Y e eu quero obter os resistores em delta. Então vou começar ali pelo resistor RA. RA, conversão Y para delta. No numerador eu tenho a multiplicação dos produtos possíveis, né, dos resistores tomados 2 a 2. Então eu vou pegar R1 vezes R2 mais R2 vezes R3. E no numerador vai ser o resistor oposto. O R1 vezes R2, aqui no caso, vai ser o quê? 20 vezes 50. Mais R2 vezes R3, 50 vezes 100. O último aqui, o último produto, 100 vezes 20. No caso do resistor RA, o seu resistor oposto vai ser o resistor R1. R1 vai ser 20. E aí eu não preciso ficar repetindo o numerador, no caso da conversão Y para delta. Eu faço ela apenas uma vez e depois eu vou aplicando nos outros resistores, para obter os outros resistores. No caso do resistor RB, seu resistor oposto é o resistor R2, então vai ser o 50 ohm. 50 ohm aqui no numerador. E o resistor RC, melhor dizendo, oposto ao resistor R3, 100. Aqui no numerador nós vamos ter 1000 mais 5000 mais 2000. Total 8.000 no numerador. 8.000 dividido por 20, nós vamos chegar ao valor de 400. 400 ohms. No caso de resistor RB, vou colocar aqui o 8.000, né, repetir ele. Cancela esse zero com esse zero. 800 dividido por 5, nós vamos ter o valor de 160. Aqui eu cancelo 2 zeros e o resultado vai ser 80. 80 ohm. Pronto, já tem os novos resistores, né, na configuração agora delta. Aqui é o circuito na nova configuração, né, eu preenchi aqui os outros resistores, o de 240, 320 e 600.
e aquela malha, aquele nó central se transformou em uma malha, que aí nós temos esses 3 resistores aqui, agora na configuração delta. Temos resistores em paralelo aqui, aqui e aqui. Então, né, esses dois em paralelo estão em série com esses dois em paralelo, né, o resultado desses dois aqui. Então vai ficar muito mais fácil da gente aplicar, né, o que a gente já sabe sobre resistores em paralelo e em série. E aí eu deixo um exercício para vocês, que vai ser obter a resistência equivalente total desse circuito aqui. E a resposta vocês podem deixar aí nos comentários. As minhas recomendações para você são assistir essa aula sobre resistores em série e em paralelo e essa aula aqui sobre o teorema de Thevenin. Te vejo lá também. E se você gostou dessa aula, deixe um curtir e também se inscreva no nosso canal. Até a próxima aula.